E aí pessoal, hoje nós estamos aqui com o Silvio, que é o proprietário desse belíssimo SP2 aí. Como prometido, a gente vai mostrar alguns detalhes aí desse projeto, tudo que foi feito, como que surgiu, o que é esse carro, que é praticamente um ícone aí na indústria nacional, né? Silvio, conta pra nós aí, como é que apareceu esse carro pra ti? Cara, esse carro, quem me indicou ele foi o meu compadre, ele é colecionador. E ele sabia desse carro num bairro aqui de Joinville, de um outro colecionador. E a primeira vez que eu vi esse carro foi em 2014. E eu fui lá, vi o carro estava lá jogado numa garagem, cheio de coisas por cima. E eu não tive muita coragem assim de abraçar o carro no primeiro momento. Pelo estado atual que ele estava, é isso? Exatamente, pelo estado que ele estava, e também o valor que estava sendo pedido não era tão alto assim. Mas na época eu não tinha dinheiro também, né? Como todo fusqueiro, né? Nunca tem dinheiro. Faz parte, né? Então o carro ficou visto lá em 2014, só que esse colecionador que era dono do carro, o negócio dele é moto, é lambreta. E o carro continuou lá por mais tempo, e aí em 2017 sobrou uma graninha, eu falei com meu compadre, falei, cara, aquele carro tá lá ainda? Aí ele fez o contato com o proprietário não, tá aqui, e o valor é o mesmo. Cara, fui lá, botei em cima do guincho, trouxe pra casa, e aí foi só alegria depois, né? Porque a gente começou a descobrir que o carro veio com uma cesta de peças muito grande, e cada vez que eu entrava na internet e olhava quanto custava cada peça daquela, eu ficava cada vez mais abismado, né? Porque eu comprei o carro pelo que eu estava enxergando. E o antigo proprietário me entregou uma porrada de coisa, entregou 2 jogos de banco, entregou 2 jogos de forro de porta, entregou um monte de reloginho original, entregou um monte de coisa original no carro que eu nem fazia ideia. Eu acompanhei essa fase aí do projeto, e é bem difícil a gente ver hoje um SP2, né? Então, mesmo nas condições que ele estava na época, era um projeto que tinha bastante potencial, né, Silvio? Sim. E uma coisa bacana também é que assim, né, eu peguei o carro com a intenção de restaurar, e quando eu comecei a fazer os primeiros orçamentos de restauração, eu fiquei de cabelo em pé, né, porque o cara olha um SP2, o preço já triplica, né? Uhum. E aí eu optei por, cara, eu vou botar pra rodar, vou curtir o carro, e mais tarde eu vou fazer essa famosa restauração, né? Uma coisa importante, talvez, que muita gente não saiba, que o SP2 ele é lata, né? Muita gente acha que ele é fibra, como se fosse um Puma, coisa assim, mas é lata mesmo, né? Então o que eu fiz na verdade foi mecânica do carro, toda a parte de suspensão, freio, elétrica, é tudo novo nesse carro. E eu deixei a aparência dele no estilo hatch, né, que falam, mas essa aparência ficou assim por uma questão de prioridade mesmo. E inclusive a próxima coisa que eu quero fazer nesse carro, eu quero mudar a mecânica dele, eu quero botar um motor mais forte nele, e a última coisa que eu vou fazer vai ser a lata. Então primeiro a parte que eu sinto do carro, né, ou seja, a dirigibilidade, a segurança, então isso é o que eu estou priorizando. E por último, lá na frente, se sobrar dinheiro, aí eu faço, porque a galera curte muito o carro no estado que ele está atualmente. Eu ia falar justamente isso, é um carro difícil de se ver, e nesse estilo, digamos assim, um hatch é mais difícil ainda, né? É um carro que existem poucas unidades, estão nas mãos dos colecionadores e estão imaculados, né, digamos assim, né? Exatamente, e eu acho um pecado, né, cara, um carro desse, igual o antigo proprietário, não condeno, ele tinha as outras prioridades dele, mas um carro desse ficou mais de 20 anos numa garagem, né? O carro, quando eu comprei, ele tinha placa amarela ainda, então mais de 20 anos com certeza ele não rodou. E hoje você vê vários carros bons, restaurados, que você sabe que tem na cidade, mas você vê uma vez a cada 2 anos, porque os proprietários não andam, tem medo que batam, tem medo que arranhem. E, cara, é um pecado um carro desse deixar enjaulado, né? Um carro desse ele tem que andar, ele tem que ter história, né? Exato, eu conheço o Silvio há bastante tempo e posso afirmar que é basicamente um carro de dia a dia para ele aí, né? Exatamente, exatamente. Silvio, tu falou da mecânica, ele tá com o 1700 original dele? Não, o 1700 original veio fora do carro. O antigo proprietário me disse que o motor tinha trancado, mas ele tem a numeração toda certinha do motor, o motor é original. Tá guardado na minha casa, e o motor que veio nele
foi o antigo proprietário também que mandou junto, um motor 1600. 1600. E é um motor com disponibilidade para legalizar no carro e tal, mas eu provavelmente não vou legalizar, vou voltar o motor original nele. Provavelmente com algumas coisas, algumas alterações mecânicas, né, para melhorar um pouquinho a performance. Mas basicamente o carro hoje está rodando com 1600, é um motor fraco para o carro, inclusive um dos pecados do SP2, né, quando ele foi lançado, o pessoal brinca que era SP porque o carro é sem potência, né? Porque o motor 1600 para esse carro, como ele é de lata, ele é um carro mais pesado que o Fusca. E ele tinha todo esse design esportivo, só que ele não tinha desempenho. Certo. Então por isso que a Volkswagen inclusive fez uma melhoria nesse carro, transformando esse carro em 1700 posteriormente, né, para tentar ganhar mercado. Mas aí a história do sem potência já estava feita. O legado já tinha sido deixado. Silvio, conta para nós um pouco mais sobre essas rodas, que acho que são um bom diferencial desse carro aí, e também dessa cerejinha no bolo aí, que é esse spoiler que todo mundo pergunta, né? Conta aí. Bom, vamos lá, as rodas são as réplicas das Funny Dial, né, de Porsche. São 15 polegadas, 15 por 5,5 as 4. Na frente eu rodo com pneu 5560 e na traseira um 9555. Tá, e aí você usa adaptador, são 530, né? 530, eu uso adaptadores. Na verdade essas rodas estavam no outro carro que eu tenho, no Fusca. E esse carro ele veio com as rodas originais, as Venus Titanium, de época, que são aro 14, e eu gostava até do visual das rodas, porque elas casavam com o carro por serem rodas antigas, né? E aí o que a gente acabou fazendo foi mudando um pouquinho a suspensão, né? Que foi colocar uma manga de eixo deslocada. Certo. E em função da manga de eixo a roda 14 não cabia, então eu tive que colocar a roda 15. Por isso que essa roda parou nesse carro, senão ela estaria até hoje com a Titanium Venus. E na dianteira é só manga, então? Na dianteira é só manga. E na traseira é só regulado facão? Só regulado facão, então não tem nada demais na suspensão, né? E até porque assim, pelo meu perfil, eu teria esse carro até um pouquinho mais baixo. Só que esse carro é um carro que a minha esposa anda. Certo. Então... não tem como deixar tão baixo assim. Então assim, ela não tem tanta habilidade, digamos, para conseguir andar com um carro um pouquinho mais baixo. Então assim, fizemos a manga. Em termos de conforto, o carro está muito bom para andar, porque fica como original, né? Certo. Uma altura bacana também, então a gente fez aí uma receitinha de padaria, né? Em termos de manga, ele usa a mesma manga do Fusca, digamos assim, é o mesmo conjunto de suspensão na dianteira? Sim, porém, o cavalete do freio, ele deveria ser diferente, porque o freio do SP2 original, ele tem as pinças um pouquinho maiores, não é entre o da Brasília e o do Fusca, certo, né? Ela é um pouquinho maior. E aí, quando a gente foi tentar colocar a manga nas pinças originais da SP2, não rolou. E como não existe manga para a SP2, eu tive que fazer um downgrade de freio, certo, tive que colocar freio de Fusca, e aí manga de Fusca, tudo exatamente igual a suspensão de Fusca mesmo. Ah, legal. E esse spoiler aí, Silvio, conta pra nós esse spoiler aí, onde que veio a ideia e como é que fechou esse casamento aí? Cara, o spoiler é culpa de um gringo, né? Saiu alguns vídeos há, sei lá, 3, 4 anos atrás, de um gringo que comprou um SP2 aqui no Brasil, levou pra Europa, e ele levou esse carro para um evento de carros que tem lá na Áustria, né, que é o Wörthersee. E esse cara colocou esse spoiler nesse SP2 amarelo. E o spoiler ele é de Golf MK1, né, o Golf Mark I, ou seja, a primeira geração do Golf que não saiu aqui no Brasil. E aí, eu achei muito legal o design do carro, né, com spoiler. E aí o que eu acabei fazendo foi, eu acabei comprando esse spoiler. É uma réplica do spoiler, obviamente, né, não é original. Já é o segundo, inclusive, porque o primeiro já foi para as trevas, né? Sim. Assim que eu mandei fazer o carro, na oficina mesmo, eles foram manobrar o carro lá, já explodiram o spoiler, porque realmente fica muito baixo, como o SP2 é bicudo, sim, a frente dele fica muito baixa e com o spoiler, se não tomar cuidado, ele vai embora mesmo. Vai rápido. Então esse aqui já é o segundo, já tem um lascadinho também, e acredito que logo vem o terceiro, né? Porque esse aqui também não vai aguentar muito tempo. Faz parte. Mas fechou o visual, ficou bacana. A gente vai fazer uns takes aí para mostrar para vocês todos os detalhes desse carro aí, tá? Em questão de interna, Silvio, o que a gente tem lá na parte interna desse carro aí? Cara, a interna desse carro, ela é basicamente toda original, né?
O que esse carro não tem de original é o volante. Então o volante eu coloquei um Lotse que inclusive foi inspirado no volante do SP2. Sim. E não coloquei o volante do SP2 por um motivo muito simples. Um volante ruim é R$ 2.500. É a história das peças raras aí, exatamente, né? É R$ 2.500 um volante ruim que você ainda vai ter que restaurar, vai ter que fazer algum trabalho. E cara, assim, eu apesar de gostar de originalidade, eu não vejo assim como, porra, eu vou... Uma extrema necessidade. Vou ter que ter o carro exatamente Zé Frizinho, igual o seu original lá. Pô, seria legal se eu tivesse acesso ao volante e tal, mas, cara, por esse preço, a gente vê que é um preço de exploração de mercado mesmo, especulação, né? Então, cara, internamente é isso. Falta as coifas dele, né? Coifa de freio de mão e coifa de marcha, né? Que é só a borrachinha ali. Os consoles, ele tem todos os consoles que são difíceis. O pseudo banco traseiro ele não tinha até semana passada. Feito lá pela garagem do 76, né? O pessoal lá fez um trabalho muito bacana lá. Depois a gente vai até marcar eles aqui nos comentários aí na descrição. Isso a galera da garagem 76, assim, né? Eu cheguei lá com o carro, eles trabalham com detalhamento, né? Aí você chega lá com um carro desse, assim, os caras olham assim, pô, o que tu veio fazer nesse carro, né? Espelhamento, que não é, né, cara? Exato. E os caras fazem um trabalho fantástico lá, qualquer necessidade de diferente que ninguém faça no mercado, os caras, eles pegam, eles fazem um trabalho o pepino aí, né? de puta qualidade, assim, eles já fizeram outros trabalhos pra mim. A galera lá é punk mesmo. Então eles fizeram esse banquinho traseiro ali, né? Que é um acabamento, na verdade, do final do túnel ali, que fecha a caixa de marcha. E aí os forros de porta que estão no carro, eles estão furados para alto-falante, mas eu tenho forro de porta em casa sem furo. Então, teoricamente, o que está em casa é o que vai ser colocado no carro depois de restaurado. Perfeito. Mas os que estão no carro são muito bons também, apesar de terem um furo de alto-falante, né? E a única coisa também interna que eu tive que comprar posteriormente, que não veio com o carro, o console do SP2 ele é dividido em 3 partes, né? Tem a parte que fica ali no painel, que eles chamam de parte 1, a 2 que é onde fica a alavanca de marcha, e a 3 que é do freio de mão para trás. Essa 3 não veio com o carro. E aí, cara, isso é extremamente difícil de se achar hoje em dia. Quando se acha também o preço é um absurdo, e eu acabei comprando um de fibra. E aí, como eu revesti todos os consoles com carpê, então entrou no embalo. A interna dele tá bem bacaninha. Show. Então tá, pessoal, eu acho que em geral era isso aí. Eu agradeço o Silvio aí pela disponibilidade de apresentar esse projeto pra gente aí. Temos outros projetos aí na garagem do Silvio bem interessante que a gente vai estar mostrando em breve também. E fica aí o nosso agradecimento a todo mundo que acompanhou o vídeo aí. Fiquem ligados nos próximos passos, mais vídeos. Então é isso aí. Hercúleo de Joinville. Valeu!